irmãos, sejam bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Eu quero ler rapidamente um versículo em Mateus 24, versículo 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Nós conhecemos muito bem essa história, logo após a ressurreição de Jesus, onde 2 discípulos estavam ali, caminhando para essa aldeia chamada Emaús, quando de repente o próprio Jesus, ressurreto dentre os mortos, caminha com esses 2 discípulos. E quando acontece esse encontro, eles estavam ali com os olhos impedidos, de certa forma, de ver Jesus. E Jesus então começa a perguntar algumas coisas para eles, o porquê eles estavam abatidos, o porquê eles estavam tristes. Então eles explicam, eles começam a contar o que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém, sobre a morte de Jesus. E nesse momento então Jesus ele começa a falar com eles a respeito das Escrituras, que era necessário que tudo o que aconteceu ali se cumprisse. Jesus começa a expor as Escrituras a esses 2 discípulos, até que eles chegam em Emaús e eles se assentam. Jesus ele pega, parte o pão, os olhos deles são abertos e eles percebem que eles estão diante do Senhor. E é muito lindo, que lá no final eles dizem como que o coração deles ardia enquanto eles ouviam as palavras de Jesus, enquanto o Evangelho era descrito ao longo do caminho. E é muito lindo olhar para esse texto, primeiramente para o fato de que Jesus é quem se aproxima daqueles discípulos. Jesus é quem vai até eles. A gente não vê aqui o oposto acontecendo, mas a gente vê o próprio Deus caminhando com eles. E esse é um retrato do Evangelho, esse Evangelho em que nós somos incapazes de fazer qualquer coisa. Nós, pelas nossas próprias forças, somos incapazes de ir até o Senhor, de encontrá-lo de alguma forma. Pelo contrário, o que nós vemos é um Deus que veio até nós, um Deus que Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa incapacidade e que para nós é impossível, mas que para Ele todas as coisas são possíveis. E esse Deus que vem, caminha conosco, que se revela a nós, assim como Ele fez aqui com esses 2 discípulos em Emaús. E esse mesmo Deus que conta para nós a sua história, que entrega para nós a sua história e com muita simplicidade consegue explicar e contar para eles de tudo que deveria acontecer, expondo-lhe as Escrituras. E esse mesmo Deus que parte o pão diante deles, e abre os olhos deles para que eles o vejam. E existe algo muito importante aqui para nós, uma vez que entendemos isso, que fomos alcançados pelo Senhor, alcançados por essa graça, que nós temos essa responsabilidade de compartilhar essa mensagem, essa mesma mensagem que Jesus estava ali compartilhando com eles ao longo do caminho, para que os olhos de outros sejam abertos, para que outros entendam que esse Deus, esse Cristo, veio até nós. Ele abriu os nossos olhos, Ele nos encontrou na nossa tristeza, na nossa angústia, nos nossos momentos de dores e dificuldades, provações, e nos resgatou e nos deu uma nova vida nele. E é essa mensagem que nós precisamos carregar para que outros o vejam, para que outros tenham a oportunidade de se assentar com Ele à mesa, partir o pão e vê-lo face a face. Espero que essa palavra abençoe o seu coração e continue levando essa mensagem da mesma forma, com a mesma simplicidade que Jesus fez ali com aqueles discípulos ao longo do caminho.
essa palavra que arde nos nossos corações, que ela possa arder, que ela possa queimar no coração daqueles que não conhecem o Senhor também. Deus te abençoe.